Estamos aqui entrando ao vivo no último dia da semana da campanha internacional da tireoide de 2020. Porque sempre tem os bastidores aqui atrás, ó. A gente agora é assim, né? Circulação dentro de casa, a gente vai se virando e vai dando um jeito de resolver tudo. Oi, doutora Sgarbi. Oi, Cris. Hoje deu certo, tudo bom? Hein? Hoje deu certo. Ó, hoje quem se atrapalhou aqui fui eu, porque meu super ajudante Celso aqui do lado entrou para ver iluminação, saiu correndo, voltou de novo. E aí, tá tudo bem? Estamos entrando no último dia, né? Último dia da campanha, Cris. Uma campanha muito bonita, com envolvimento de toda a sociedade brasileira, de endocrinologia, engajamento de todos. Eu acho que foi um movimento assim de superação, né? Face a essa epidemia Covid. Então, acho que nós juntamos, nos demos as mãos e fizemos uma campanha muito bonita. Nós estávamos preparados para uma outra campanha, que era a tireoide e coração, com tudo pronto, nós já dissemos isso aqui. Mudamos os planos no meio do caminho, e eu acho que isso fez com que toda a sociedade se engajasse nessa causa, nessa campanha, e o resultado foi muito bonito. Inclusive, a gente aproveita aqui para agradecer à comissão de campanhas, a todo o departamento, em que, olha, vou fazer um agradecimento aqui especial também à Jussara. Jussara é a nossa habituê de todas as nossas lives, está sempre por aqui, né? Olha, tem um bocado de gente entrando, Vânia, Laila, Marcela, né? Tá todo mundo entrando na nossa live, e agradecer aí a ajuda de todas as pessoas, porque acho que todo mundo viu a necessidade de reinventar no meio do caminho, né? Não fomos só nós, então a gente se sente confortado com isso. E hoje, como último dia, né? Além desse balanço que a gente até vai deixar algumas informações até a mais para o finalzinho, a gente tem um assunto bem complicado, de palavrinhas complicadas hoje para o senhor destrinchar, né, presidente? Mas a gente vai tentar facilitar, né? Na verdade, o que a gente vai discutir hoje é porque há uma certa preocupação dos pacientes em relação à doença autoimune e o risco de Covid, tanto para o contágio quanto para a gravidade, né? E como entre as principais doenças da tireoide, que afetam a tireoide, são as doenças autoimunes, tanto causando o hipotireoidismo, que é conhecida já popularmente, né, como a tireoidite de Hashimoto, e também o hipertireoidismo, que é a doença de Graves, são doenças autoimunes, né? Então existe essa preocupação dessas doenças autoimunes tireoidianas, incluindo aí também a doença ocular de Graves, que é um comprometimento ocular que ocorre no hipertireoidismo de Graves, que também é uma manifestação autoimune. Então, o objetivo dessa conversa de hoje foi esclarecer, né, os pacientes, principalmente, mas também a classe médica, em relação a esse envolvimento com o Covid e essas doenças autoimunes. Antes de eu fazer uma perguntinha, queria colocar aqui uma duas presenças também especiais aqui, doutor Antônio Roberto Chakra, que entrou na nossa live. Professor Chakra, muito obrigado, muito nos honra a sua presença. Doutora Célia, que foi presidente do departamento também. A gente ainda, tem a Ariadne, Laila, Tânia, Cíntia, Alana, Lília. A gente já está olhando todo mundo. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Doutor Sgarbi, vou falando sobre esse assunto que o senhor colocou. O nome é oftalmopatia de Graves. O nome é difícil, hein? Oftalmopatia ou orbitopatia de Graves, né? Graves porque o Dr. Robert Graves que descreveu, né? Foi pela primeira vez também na Alemanha, houve um outro pesquisador que descreveram ao mesmo tempo
essa doença. Então, oftalmopatia de Graves é, como eu já disse, um comprometimento que ocorre nos olhos naqueles pacientes que têm essa forma de hipertireoidismo, que é a forma mais comum de hipertireoidismo, é a doença de Graves. Então, As pessoas... desculpa, pode continuar. Não, a oftalmopatia, ela ocorre clinicamente, ela se manifesta em aproximadamente metade dos pacientes com hipertireoidismo. Então, ela é frequente nos pacientes com hipertireoidismo de Graves. E acredita-se que na outra metade também existe o comprometimento ocular, mas de uma forma menos manifesta e mais subclínica. Inclusive, esse foi um tema também que o departamento realizou uma conferência online no site da SBEM, mais específico para os médicos, né? Você acha interessante se pudesse falar um pouquinho disso para a gente? Isso, porque começou a haver muitos questionamentos dos médicos, principalmente dos endocrinologistas, sobre algumas dúvidas referentes ao tratamento dessa forma ocular do hipertireoidismo, da oftalmopatia de Graves. Essa doença, ela se manifesta com um quadro inflamatório ocular, geralmente bilateral. O olho pode crescer um pouco, aumentar, então se chama de proptose ocular. E você fica com o olho vermelho, inchado, né? Pode ter dor ocular. E nas formas mais graves, as pessoas podem ter visão dupla, né? Pode haver estrabismo, né? Que é aquele olhar divergente do olho, aquele desvio do olhar, e pode até haver perda visual. Então, é uma situação clínica, em alguns casos, moderada, tem uma gravidade moderada até severa, pode dar úlcera de córnea. E nesses casos, há necessidade de tratamento, em geral, com corticoide, em altas doses, né? E corticoide em altas doses, em regime de pulsoterapia, se associa com uma supressão, né? Com uma queda da resistência imunológica. Então, a pessoa diminui suas defesas a infecções. E daí você tem um aumento do risco de ter a infecção pelo Covid e principalmente de maior gravidade da infecção pelo coronavírus. Daí a grande ansiedade dos médicos em relação a esse tema. Então, nós resolvemos fazer uma conferência através da Universidade Online, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, está disponível no site. Foi ao vivo nessa quinta-feira pelo Dr. João Roberto Maciel, da Escola Paulista de Medicina, e Dr. Adriano Cury, da Santa Casa de São Paulo, e que eles, então, nessa oportunidade, eles falaram um pouco sobre quando fazer a terapia com corticoide e quando não fazer agora, nesse momento de epidemia pelo coronavírus. Bom, antes de eu fazer mais uma perguntinha, eu queria comentar que tem umas coisas bem interessantes que acontecem nesse bate-papo, que é porque a gente tem tanta presença de vários especialistas, né? Como a gente citou agora, Dr. Chakra, Dr. João Lindolfo entrou também, doutora Carolina Ferraz entrou também, como ao mesmo tempo tem paciente seu que está acompanhando aqui também. Então a gente tem um ambiente extremamente democrático, extremamente interativo, né? Então vocês podem ficar à vontade para conversar com a gente. E eu acho que isso até é de positivo do que aconteceu no meio dessa pandemia toda, né? E passando para a pergunta, exatamente as pessoas têm essa curiosidade, têm a preocupação de saber, no caso desse tipo de problema, né, da oftalmopatia, elas têm que ir para o atendimento, elas têm a necessidade, não há necessidade de aguardar nada,
Porque a gente comentou muito essa semana sobre isso, né? Quando que deveria esperar um pouquinho, né? Então, pessoas que tinham algum problema de tireoide ou nódulo na tireoide poderiam até que ponto aguardar. Esse tipo de problema, a pessoa tem que ir para um hospital, ela precisa ter um tratamento e quais os cuidados que ela teria em relação a ter que se deslocar para um hospital numa época tão complicada? Bom, aí, Cris, a gente pode subdividir essa pergunta, né, em três respostas, né? Primeiro, tranquilizar os pacientes em relação a, principalmente ao hipertireoidismo, aqueles que têm hipertireoidismo e hipotireoidismo, isso já foi dito aqui, mas a gente vai repetir. Esses pacientes, em geral, não têm maior risco de infecção e nem maior risco de gravidade. Eles não precisam fazer nenhuma mudança no curso do tratamento, eles devem manter as suas medicações. E a necessidade de ir ao médico ou não, nesses casos em que o hipertireoidismo e o hipotireoidismo estiverem bem controlados, isso pode ser adiado, pode ser retardado. Os pacientes devem entrar em contato com o seu médico ou com o serviço de saúde e adiarem essa visita médica para um momento posterior, porque geralmente, principalmente o hipotireoidismo, é uma doença facilmente controlável e estável. O hipertireoidismo é um pouco diferente, ele pode descontrolar nesse meio de caminho, aí os pacientes vão ter sintomas como palpitação, calor excessivo, irritabilidade, insônia, eles sentem que eles estão descompensados. Nesse caso, ele vai precisar ter um contato com seu médico para ver qual a melhor conduta no seu caso. Se é alguma coisa que pode ser resolvido por um teleatendimento, ou se há necessidade de, nesse caso, procurar um atendimento médico, uma visita presencial, para que o médico possa avaliar melhor o paciente. Mas, em geral, é uma situação mais tranquila, tanto no hiper quanto no hipotireoidismo. Agora, na oftalmopatia, na doença ocular, a doença ocular, ela não é uma doença de instalação aguda, então, geralmente, ela é uma doença que vai se instalando progressivamente. Então, para aqueles pacientes que têm hipertireoidismo e não estão tratando da oftalmopatia, eles estavam com uma oftalmopatia leve, fazendo tratamento só com colírio, interrompendo o tabagismo, elevando cabeceira da cama, medidas cosméticas que a gente fala e paliativas, mas há uma piora da oftalmopatia dele nesse curso, né? E o estresse é uma das razões que pode desencadear a piora da oftalmopatia. Então, se ele começa a apresentar sinais de inflamação no olho, inchaço, dor ocular, o olho fica vermelho e, principalmente, se ele começa a enxergar duas imagens, que a gente chama de uma imagem dupla, né? Que é a diplopia, ou sinais de perda de visão, de dificuldade para diferenciação de cores, a visualização de cores começa a ficar prejudicada. Nesse caso, esse paciente provavelmente tem que ser analisado caso a caso, mas ele deve entrar em contato com o seu médico ou com o teu serviço de saúde, porque provavelmente ele vai precisar de um atendimento e provavelmente ele vai precisar de um tratamento. Quais os cuidados? Então, é aquela história, né? Os cuidados são os mesmos para todos os pacientes, né? Ao se deslocarem, eles têm que usar máscaras. Lembrar que antes de manusear a máscara, ele deve higienizar as mãos, lavar as mãos com água e sabonete, água e sabão,
se não for possível, no local que eles estão, higienizar com álcool, né? Vai para o consultório, para o serviço de saúde, com o seu carro próprio, com ônibus, com táxi, enfim, de qualquer forma, mas chegando lá ele vai ter que higienizar novamente as mãos, né? Todas as unidades de saúde estão aí com disponibilidade de álcool gel. E depois, quando volta, sai do médico, higieniza as mãos novamente. Ao voltar para casa, tem que lembrar que ele foi no hospital, ele foi numa unidade de saúde que tem maior risco de ter contato com o vírus, não apenas nas mãos, mas também nos pés, com sapatos. Então é bom deixar o sapato lá em casa, para fora, né? Chegando em casa, lava as mãos e preferencialmente já vai para o banho, troca de roupa, né? Então, esses os cuidados. E se esse paciente ele está com hipertiroidismo não bem controlado, ou ele vai precisar fazer um tratamento com corticoide para o olho, então aí ele tem que redobrar os cuidados de prevenção para o coronavírus. Ele não deve sair de casa, ele deve realmente ter uma aderência importante ao isolamento social. Vou confessar uma coisa para você, sabe? Se você falou esse negócio do sapato, eu só tenho um problema. O meu vizinho deve achar que deve ter uma família aqui com mais 6 pessoas, porque a gente vai na rua, pega o sapato, tira o sapato, bota na porta e deixa o sapato lá. Aí vai na rua, troca o sapato, então tem uma fila de sapato na porta aqui de casa, das 2 portas. Daqui a pouco eu vou precisar resolver esse problema. Queria dar boa noite também, olha, a doutora Ana Luísa entrou, doutor Danilo, doutora Gisá, doutora Edna, doutor Gustavo Caldas, que mandou aí um recadinho aí para a gente também, né? E nesses momentos finais aí que a gente está passando, eu vou aproveitar e perguntar uma coisa de curiosidade minha, pela sua descrição toda do que é esse problema do caso da oftalmopatia. Ela é considerada uma situação grave dentro dos problemas da tireoide? Ou ela se iguala a outra e elas precisam de mais cuidados ou uma maior atenção? Ou todas são iguais e precisam dos mesmos cuidados, só que cada uma evolui de uma forma? Não, a oftalmopatia de Graves, ela vai como eu disse, ela se manifesta clinicamente em 50% dos pacientes. A outra metade tem uma forma mais assintomática e subclínica dessa oftalmopatia. Esses 50% que tem a forma manifesta da oftalmopatia, a maioria deles vão ter uma forma leve de oftalmopatia e os cuidados vão ser principalmente o controle do hipertiroidismo, porque só o controle do hipertiroidismo já se associa com a melhora da oftalmopatia e principalmente interromper o uso de cigarro. O tabagismo ele está consistentemente associado com formas mais graves da oftalmopatia, com dificuldade na resposta de tratamento e com piora do prognóstico da oftalmopatia. Então, essas duas medidas, controle do hipertiroidismo e para interromper o tabagismo, são muito importantes no controle da oftalmopatia e para evitar a sua piora. Mas, independentemente disso, muitos pacientes pioram da oftalmopatia, desencadeado, tendo ou não um fator desencadeador, que pode ser o estresse, pode ser o tratamento do hipertiroidismo com o iodo radioativo, que ele pode piorar a oftalmopatia ou desencadear. Então, ou o tratamento do hipertiroidismo, em que o paciente ele progride para um hipotiroidismo ou pós o iodo, ou porque ele está tomando drogas que inibem a tireoide e ele pode ficar temporariamente em hipotireoidismo. Isso também pode piorar a oftalmopatia. O fato é que há casos
de oftalmopatia, que a gente chama de moderada a grave, que vão precisar de um tratamento mais cuidadoso desse comprometimento ocular, que exige um expertise e geralmente um tratamento multidisciplinar, que vai envolver o endocrinologista, um serviço de oftalmologia, de neurooftalmo ou de órbita experiente com o tratamento desses pacientes. O ideal é que a equipe que trata na endocrinologia tenha já a equipe que cuidam junto do mesmo paciente, desses pacientes, né? Porque eles vão adquirindo experiências juntos. A gente aprende muito com o oftalmologista e eles aprendem muito com a gente na abordagem desses pacientes. E também um apoio psicológico, psicoterápico, às vezes é importante, porque esses casos de oftalmopatia grave, eles aumentam muito a ansiedade, pioram muito a qualidade de vida dos pacientes. Não é frequente, mas você tem casos que se agravam, eles podem ter úlcera de córnea, podem ter perfuração de córnea, eles podem ficar com diplopia e eles podem ter comprometimento de nervo óptico com perda visual, que é uma situação de emergência dentro da endocrinologia quando há risco de perda visual. Bom, eu tô com eu não sei se é o seu sobrenome ou se é o primeiro, mas é a Luz aqui, que ela tem hipertiroidismo controlado, mas está comentando que o olho vive inflamado, inchado, né? E ela está sendo acompanhada por um oftalmologista e por um endocrinologista, mas com certeza ela está preocupada para saber se tem essa tal dessa oftalmopatia. Então, se ela tem hipertiroidismo e o olho está inflamado, está inchado, né? Então, os sinais de comprometimento ocular são justamente esses, os sinais de inflamação da órbita, né? Então, a pálpebra fica mais inchada e demasiada, ela fica mais vermelhinha, com sinais de inflamação. A conjuntiva, que é aquela parte branca dos olhos, também fica mais vermelho, o olho fica mais vermelho, ele fica mais injetado, mais inchado. A glândula lacrimal também ela pode ficar inchada. E esses pacientes, geralmente, eles têm dor retroocular e dor também a movimentação dos olhos. Então, essas são as principais, além do olho que aumenta, né? Que é a proptose ocular. Então, essas são as principais manifestações, né? Que caracterizam esse comprometimento ocular no hipertiroidismo de Graves. O ideal seria ela bater um papo com o endocrinologista dela, tirar algumas dúvidas ou alguma coisa. Eu acho que seria o ideal desse primeiro momento, já que não é uma Sim, coisa que ela talvez esteja conseguindo. Se o médico dela não está ciente do que está ocorrendo com ela, de que agora o olho está com sinais inflamatórios, ou se ela já tinha os sinais inflamatórios, já estava sob tratamento, sob os cuidados do médico, mas agora há uma piora desses sinais, ela deve entrar em contato com o seu médico, sim, para que eles possam avaliar o melhor caminho para a condução do seu caso. Doutor Sgarbi, chegou mais uma pergunta aqui da doutora Maria, acho que é Mariana. Eu tenho certeza que está juntando o nome com o segundo nome do arroba, né? Se o uso do selênio na oftalmopatia de Graves é necessário e se é necessária prescrição para todos os pacientes, mesmo quando a doença for em forma leve. Então, você sabe que eu também gostaria de ter essa resposta, mas assim, há alguns estudos, principalmente europeus,
que mostraram uma resposta, uma boa resposta da oftalmopatia ao uso de selênio, em torno de 200 miligramas por dia. No entanto, na experiência clínica, minha pessoal e de alguns colegas que a gente conversa, a gente não observa os mesmos efeitos entre os nossos pacientes aqui no Brasil. Tem-se dito que, porque o selênio ele tem um efeito antioxidante, né? E no mecanismo de desenvolvimento da oftalmopatia de Graves, se tem mecanismos de oxidação, células inflamatórias, células imunes, aumento do tecido gorduroso lá atrás do olho, fibroblastos. Então, esses mecanismos de oxidação, o selênio ele tem uma capacidade antioxidante reconhecida, né? Então, daí, né, que você poderia ter benefícios do tratamento da oftalmopatia com o selênio. No entanto, os estudos, eles têm resultados conflitantes. A maioria dos estudos que tiveram uma resposta satisfatória foram realizados na Europa e em regiões onde há insuficiência de selênio, o que não ocorre no Brasil. Há estudos aqui, até lá da PUC de Campinas, mostrando que a gente não tem deficiência de selênio aqui no Brasil. Por isso, talvez a resposta aqui não seja tão eficiente quanto é na Europa o uso de selênio. Nas formas leves, eu acho que você pode estar utilizando o selênio. Eu não recomendaria o uso de selênio na forma moderada grave. Aí eu acho que o tratamento de escolha é realmente a corticoterapia. E lembrar também que o selênio, a gente tem dificuldade de formulação, nós não deveríamos formular o selênio, porque às vezes não é o selênio, é o selenito, e ele não tem a mesma atividade antioxidante. Olha, como eu achei o sobrenome dela bem bonito, que é Luz, eu vou chamar a nossa participante aqui de Luz, porque eu acho que ela está com mais uma questão. Ela disse que não tem dor, né, voltando para o assunto dela, da oftalmopatia. Ela disse que o olho dela não está inchado, mas agora ela está perguntando se ela pode fazer cirurgia de catarata. Eu acho melhor você juntar primeiro tudo, né, conversar com mais calma, como o Dr. Sgarbi sugeriu, com o seu endocrinologista, para que vocês juntos possam ter uma decisão em conjunto para seguir tudo com calma, né? Até porque a cirurgia de catarata, a não ser que extremamente necessária, se ela tiver com muita perda visual, ela deveria fazer agora. Caso contrário, ela poderia aguardar esse tsunami da epidemia Covid para depois ela, então, se submeter a uma cirurgia de catarata. Mas se ela tem um hipertiroidismo de Graves com oftalmopatia, então ela vai ter que discutir com o oftalmologista se realmente é catarata, se ela tem oftalmopatia e como que poderia ser esse tratamento dela. A doutora Ilana está perguntando sobre colchicina, se você usa e se você pode fazer algum comentário a respeito. Então, Ilana. Oi, Ilana. Realmente, a colchicina ela também tem sido estudada, ela já foi, hoje menos, mas ela já foi estudada no tratamento da oftalmopatia de Graves. Eu tenho uma experiência pessoal com a colchicina, eu não uso mais, mas eu já utilizei a colchicina nas formas leves a moderada e eu não observei assim, uma resposta favorável. No entanto, alguns estudos têm mostrado algum efeito benéfico da colchicina no tratamento da oftalmopatia. Eu acho que é para aquelas formas leves de oftalmopatia,
essas alternativas, como o selênio, a colchicina, elas podem ser utilizadas sem maior risco para o paciente e, eventualmente, até com um benefício. Agora, nas formas moderadas a grave, é que a gente deve mesmo tentar preconizar o tratamento de primeira escolha, é o corticoide, associado ou não à radioterapia ocular, que é um outro procedimento que pode ser realizado, e aí sim, uma alternativa à corticoterapia, naqueles casos que precisam de tratamento e que não tem risco de perda visual, nesse momento de Covid. Então, em tempos extra-Covid, a radioterapia ela era utilizada como uma segunda escolha naqueles pacientes que faziam a corticoterapia e eram resistentes à corticoterapia, mas também alguns centros que têm experiência em usar a corticoterapia e a radioterapia ocular já numa primeira opção de tratamento, especialmente aqueles pacientes que têm diplopia, essa visão dupla. A associação dos dois tratamentos ao mesmo tempo, ela parece ter um efeito melhor do que a corticoterapia isoladamente. Antes de passar a pergunta que a Tânia fez agora, queria agradecer aí o carinho também da doutora Célia, doutora Ana Luísa Maia, que mandaram abraços, parabéns, tchauzinho, todos os emoticons que a gente tem aí. Isso é tão gostoso porque a gente vai sabendo que a gente está tendo uma interação, que o pessoal está batendo papo, né? Antes da gente começar a entrar... Diga. Eu também, em nome da doutora Ana Luísa Maia, eu queria agradecer aí a todos os médicos que estão, nesse momento, nos prestigiando, né, com a sua presença, e também agradecer a todos, a gente vai deixar isso mais para o final, obviamente, pela participação na campanha. Pois não, Cris, agora a pergunta aí. Eu queria aproveitar, porque como é o nosso último encontro aqui da Semana Internacional da Tireoide, eu achava interessante se a gente pudesse fazer só um pequeno balanço geral de alguns pontos, né? Como é o caso da Tânia, que perguntou aqui. Ela disse que hipertireoidismo é um sofrimento, né? E ela pela experiência própria. Então, assim, o que a gente pode dizer para a Tânia para ela ficar um pouquinho mais confortada nesse momento? Tânia já tem tanto problema por aí por agora, né? O hipertiroidismo, Cris, ela tem uma certa razão, porque o hipertiroidismo realmente é uma doencinha mais complicadinha de tratar, né? Nós temos apenas dois medicamentos por via oral que podem ser utilizados, ou o iodo radioativo, e, em último caso, numa minoria de pacientes, em casos muito especiais, a cirurgia. Todos eles são igualmente eficazes, mas, lógico, cada um com as suas vantagens e desvantagens. Aqueles que fazem tratamento medicamentoso, o tratamento ele vai se associar com uma remissão, ou seja, com a cura, aí, entre aspas, do hipertireoidismo, em apenas 50% a 60% dos pacientes. Então, num ciclo de tratamento, em geral, em torno de 2 anos, hoje se fala em prolongar um pouco esse tratamento. Mas, enfim, a resposta terapêutica, você vai conseguir uma remissão, em geral, em torno de 50% a 60% dos pacientes. Para os outros pacientes, você vai ter que tentar fazer um tratamento definitivo, que é com iodo radioativo ou a cirurgia. Em ambas as situações, eles vão se associar com o hipotireoidismo. Então, o tratamento do hipertireoidismo, ele realmente requer um endocrinologista, né, que tem experiência com o tratamento dessa doença, porque ela é uma doença diferente do hipotireoidismo, que é uma doença mais facilmente tratável e que o medicamento, que é a levotiroxina, que é o hormônio tireoidiano, ele é um medicamento muito tranquilo de utilizar,
ele tem baixo custo, ele é muito seguro e ele é muito efetivo. Então, é praticamente uma droga ideal, ao contrário dos medicamentos para o tratamento do hipertireoidismo, que são Bom, Tânia, a gente... associados, inclusive, com potencial de efeitos colaterais mais importantes. Viu, Tânia, a gente está junto com você aí sim, viu? A gente sabe das dificuldades e a gente vai tentando ajudar da forma que a gente puder, a gente vai tentando, né? Então, a gente está entrando aqui na nossa reta final. E aí, como acho que talvez, olha, a Jussara, que é a nossa habituê aí das nossas lives, está agradecendo muito, doutora Valéria, a Eliane, que também andou por aqui várias vezes, doutora Ana Luísa Maia. Então, antes da gente encerrar, que eu ia pedir para você fazer o encerramento da campanha como presidente do departamento, uma questãozinha que talvez resuma essa semana inteira, né? Qual a importância da tireoide no organismo da gente? Qual é o papel dela? Bom, a tireoide, Cris, eu tenho dito para os meus pacientes, e já disse aqui que ela funciona para a gente como o maestro em uma orquestra. Ou seja, o maestro é quem faz a harmonia, os arranjos, dito o ritmo da sua orquestra. Existem os músicos que são brilhantes, mas é preciso o maestro fazer com que todos toquem em harmonia. E é o que a tireoide faz para o nosso organismo. Ela dita o ritmo de trabalho de todas as células, célula cardíaca, cerebral, pulmonar, renal. Então, os hormônios da tireoide, eles vão ter uma importância muito grande, desde a reprodução ao desenvolvimento, no desenvolvimento fetal, ele é extremamente importante no desenvolvimento do sistema nervoso central, na fase de crescimento, na puberdade e na vida adulta, né? E até no envelhecimento. No envelhecimento também a tireoide tem uma importância muito grande, hoje até sendo associado com a adaptação da tireoide, que diminui a sua atividade no envelhecimento, talvez num mecanismo protetor que hoje acredita-se que esteja, inclusive, associado com maior longevidade. Então, a tireoide é essa glândula pequenininha que, curiosamente, se parece com uma borboleta, né? E que traz para a gente toda essa alegria, espiritualidade e todo o nosso bem-estar orgânico. Sem ela, as coisas não funcionam bem. E se ela estiver funcionando aceleradamente, como no hipertireoidismo, muito menos. Então, nós temos que ter a tireoide sempre bem controlada para que a nossa vida e o nosso organismo também estejam funcionando adequadamente. Bom, queria comentar aqui que a Tânia também falou que ela fez cirurgia, que ela está bem. Tem o Dr. Fontanelli que deu parabéns aqui pela apresentação e pelas lives, né? Eu acho que o pessoal está se sentindo bastante uma companhia esclarecedora. A doutora Valéria, que não perdeu uma live de toda semana. Assistiu todas. Todas, né? Olha, também, eu não consigo falar. IA.UNO-Estejal. Deve ser um grupo. Olha lá, o grupo dos acadêmicos, é da Liga Acadêmica de Endocrinologia de Jaú. Né? Que legal. Você vê gente, os acadêmicos de medicina envolvidos também com a Liga, com a campanha. Várias ligas de medicina se engajaram nessa campanha e têm tido esse envolvimento já em todas as campanhas historicamente. Agora eles se envolveram na campanha online. E nós, o Departamento de Medicina, somos muito gratos à participação dos acadêmicos de medicina e de seus orientadores, coordenadores nessa campanha de tireoide que ocorre anualmente. Eles sempre participam de forma muito brilhante e engajada na campanha de tireoide. O doutor Vitor Gervásio, que também disse que acompanhou a semana inteira. Olha, tá vendo? Eu tô aqui entrando pelo departamento de tireoide, mas como vocês conversam muito comigo,
o pessoal já sabe que eu me chamo Cris, olha lá, já está a Luz agradecendo aqui a Cris, e aí o pessoal já vai agradecendo. Gente, a gente está encerrando, né? Acho que só faltou uma ou duas perguntinhas, talvez a gente não tenha conseguido responder, a gente já está chegando no nosso finalzinho. Agradecer muito, muito a todo mundo, né? Esperar que vocês continuem espalhando as informações dessa danadinha dessa glândula tão pequenininha e que faz tanta coisa importante dentro do nosso organismo. E aí agora eu deixo a palavra final para o doutor Sgarbi, aí encerrando a Semana Internacional da Tireoide. Bom, Cris, olha, para expressar em uma única palavra o sentimento que a gente está tendo, é gratidão. Então, o Departamento de Tireoide ele está muito grato ao envolvimento de todos nessa campanha. O apoio foi incondicional desde o início, desde quando nós anunciamos a mudança de trajetória. Nós tivemos o apoio de todos e eu acho que esse novo formato digital das campanhas ele veio para ficar. Como a gente vai ter que encontrar agora a vida normal, mas a gente não sabe o que vai ser a vida normal. Eu acho que a gente vai encontrar agora uma nova normalidade e esse mundo digital que tem um lado ruim, que às vezes é criticado, mas ele tem um lado muito bom, ele une as pessoas. Quando a gente quer utilizar o meio digital para fazer o bem, para levar a informação com confiança à população que recebe informações excessivamente, muitas delas não confiáveis, associadas aí a fake news. Então, esse canal do Departamento de Tireoide, ele é realmente um canal de confiança, seguro, e a gente vai tentar, estamos progredindo, e a Cris tem um trabalho muito grande nisso, aproximar a população, o nosso público, os pacientes, ao Departamento de Tireoide, à sociedade, às comunidades. Eu acho que essa é uma missão que a gente tem daqui para frente. A campanha esse ano foi realmente muito bonita, me emocionou até em alguns momentos. Então, gratidão, né? Gratidão é o sentimento que nós temos. O ano que vem a campanha já está definida, vai ser a tireoide e o coração, uma oportunidade da população conhecer que o coração é extremamente importante para o nosso organismo. Mas quem controla o coração, o que as pessoas não sabem, é essa glândulazinha aqui. A gente costuma dizer que quando a tireoide fala, o coração é o primeiro a ouvir e a obedecer. Então, aguarde o próximo ano a campanha Tireoide e Coração. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Cris, muito obrigado a todos os associados, aos médicos e ao público que esteve sempre presente nessas lives e que tiveram uma participação fantástica, né? E que nos motivaram dia a dia na participação dessas lives. Queria aproveitar e agradecer também, porque enquanto eu fico aqui na frente, na verdade, por trás aqui tem um monte de gente dando a sua ajuda, a sua participação. Então, queria agradecer ao Celso, a Patrícia, a Tainá, ao André e a Gigi, que são da nossa equipe, que não aparecem aqui junto comigo, porque senão já pensou, ia ficar todo mundo aqui da mesma telinha, não ia caber, mas que está todo mundo nos bastidores, mandando as perguntas que vocês fazem para mim, monitorando pelo lado de cá, fazendo as postagens. Então, queria aproveitar e fazer um agradecimento especial para eles também, que né, ficaram junto com a gente em todas as horas. Então, e o Departamento de Tireoide, que é incrível, viu? Trabalhar com vocês é uma coisa para lá de especial, trabalhar com a SBM é uma coisa para lá de especial, que a gente já faz aí, acho que já 25 anos, alguma coisa por aí. Foi muito bom, viu, doutor Sgarbi? Muito obrigado pela confiança. Quero apenas também fazer nossa do departamento as suas palavras, agradecer aí o pessoal dos bastidores da DCPress, agradecer à Sociedade Brasileira de Endocrinologia na pessoa do Dr. Rodrigo Moreira, que nos deu um apoio incrível nesse momento difícil. E eu tenho que agradecer aos meus diretores, que eu não vou nominar, mas a diretoria do departamento,
que assim trabalhou aí de forma constante, engajada, com muito empenho, né? Por essa campanha e também em todos os momentos aqui do departamento. E agradecer a toda a turma da tireoide, que na verdade o departamento de tireoide, a diretoria é composta por centenas de endocrinologistas que são apaixonados pela tireoide. Então a gente termina aqui pedindo para vocês ficarem com Deus, fiquem com calma, fiquem em casa, tenham paciência, que a gente sabe que é difícil, mas que vai passar, tá bom? Vai passar, gente. Aguenta É firme. isso aí. Aguenta firme. Tchau, doutora Edgar. Tchau, gente. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau.